E aí, eu vou tocar num ponto que muitos vão ficar bravos comigo aqui, mas eu falo isso para os meus filhos hoje. Antes do bom relacionamento e da comunicação vem a educação. E não é por nada, mas essa juventude hoje está esquecendo de falar bom dia, boa tarde, muito obrigado. Né? E isso começa, esse é o ponto principal de uma boa conversa, e o agricultor ainda gosta de receber as pessoas dentro da propriedade. É lógico que existem locais e locais. Se a gente pegar um eixo 163, se a gente pegar um oeste baiano, que são regiões de alta pressão, né, de posicionadores de tecnologia, tem muita gente. Se o agricultor for receber todo mundo que quer passar na fazenda dele para posicionar alguma coisa, ele não trabalha. Mas tem regiões, como nós andamos juntos, né, no Vale do Araguaia, conhecido também como Vale dos Esquecidos, onde há uma ausência de visitas técnicas. Então, quando você chega ali, você é tão bem recebido que, se bobear, o agricultor quer que você durma na fazenda de um dia para o outro para ele poder conversar com você na janta, né? Justo. Então, a comunicação, Santaella, faz uma diferença muito grande, né? E qual a dica que você dá para quem não está acostumado ou para quem tem aquela timidez quebrar essa barreira? Ô, professor, eu falo assim, quando eu olho assim, as soft skills que o mercado mais exige, comunicação acho que está em primeiro lugar, disparado. Ela abre muitas portas e facilita muito na sua construção de autoridade e credibilidade no ambiente. Porque não adianta nada você saber muito sobre algo e você não conseguir comunicar sobre algo. Quantas vezes a gente vê isso? A pessoa pode ter o maior conhecimento do mundo, mas não consegue expressar, transmitir, impactar. Que dica que eu daria para uma pessoa que vem para uma região e precisa começar a exercitar essa comunicação? Eu diria para você buscar os pontos de encontro da comunicação. E quando eu falo pontos de encontro é o seguinte: qual que é o interesse que eu tenho ou que eu posso desenvolver que vai de encontro com o interesse daquilo que estou abordando? Isso é uma reflexão que cabe, porque se eu sei que o Rogério gosta tanto de aviação, que me custa buscar saber um pouco de aviação e, através disso, conseguir ir quebrando as amarras e desenvolvendo um melhor relacionamento para eu melhorar a minha comunicação e ele me dar mais abertura para eu exercer essa comunicação e ter as oportunidades de entrada necessária para posicionar e levar o conhecimento que eu preciso e que ele vai poder valorizar de alguma forma lá na frente. Isso é uma dica simples e é através da escuta e interesse legítimo que você vai exercer que você vai encontrar essas oportunidades. Com um pouquinho de dedicação, você vai poder exercer isso ainda de forma melhor. E um outro ponto, que é ter comunicação boa, tenha repertório. Esse é um outro ponto fundamental. E claro, tu tem que conhecer, então assim, crie repertório. E nada melhor do que leitura. Leitura ainda é a melhor forma de você criar repertório, disparado pelo tipo de flow que entra a sua mente para adquirir o conhecimento. É uma atividade monossensorial que você fica focado e ativa áreas do seu cérebro que outras atividades não têm possibilidade. E claro, aproveitar as oportunidades de deslocamento para escutar um podcast de qualidade, de bons comunicadores e, através disso, por que não se inspirar e copiar os bons exemplos para impactar de forma mais positiva aqueles que você deseja lá na frente. Tem que estar atento, né, Santaella? Essa quebra de gelo e conhecer, mapear o mercado, mapear o agricultor. Eu não entro em uma reunião hoje sem estudar a empresa, a pessoa, né? E hoje a gente tem tantas possibilidades de conhecer isso com a internet. Então você tem que chegar preparado mesmo, conhecer o ambiente, saber o posicionamento. Mas também vale a pena a gente ressaltar, para não deixar assustado quem está saindo agora da faculdade, que está nos ouvindo aí. Lógico, quem já está no trecho, né, que já ralou o peito, sabe como é. Mas para quem está saindo da faculdade, isso é uma coisa também que a gente adquire com o tempo, a experiência. Não dá para querer sair sabendo tudo de uma vez, porque você vai errar muito. Então, tenha a paciência de deixar o tempo lhe ensinar, né? E eu falo que um dos maiores aprendizados do tempo é reduzir a ansiedade. E eu posso dizer isso por propriedade, né? Sempre fui muito ansioso. Hoje você sabe que um problema é um problema porque ele vai ser resolvido, senão não era problema, já estava lá. É um né? fato, Então, né? Se não tem solução, é um fato. É um fato, acabou. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Mas é interessante isso, porque essa comunicação, você preparar o terreno, conhecer o produtor,
ter outros assuntos para falar com ele. Eu acho que eu já citei aqui, tem um professor aqui da universidade, o pai dele é agricultor, e ele disse que a metodologia do pai dele é a seguinte: quando alguém chega novo na fazenda para trazer alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é conversar sobre preço das commodities. Se o cara não tiver atento ao preço das commodities da região que ele atua, ele nem atende o cara, né? É uma metodologia. Então eu falo para os meus alunos, né? Eu falo, poxa, aqui no Mato Grosso tem um aplicativo do IMEA que te ajuda, né, semanalmente a conhecer tanta coisa. Deixa instalado isso, que custa abrir e olhar, né? Saber qual que é a área plantada. Às vezes eu dou aula no 7º período, às vezes a turma não sabe qual que é a previsão de área plantada de soja, de milho, de algodão. Então a gente tem que estar atento, né?